Pressurizador com inversor de frequência. O que que é isso, né? No último vídeo que a gente fez aqui para o canal, a gente conversou sobre os pressurizadores, né? Como que é o funcionamento tradicional dele, da curva de desempenho, né? Que quando a gente tem uma maior vazão, a gente tem uma menor pressão fornecida pelo equipamento. E daí eu comentei que tem uma exceção, que é o pressurizador com inversor de frequência. E nesse vídeo eu resolvi falar dele para vocês. Então, é um pressurizador que vem acoplado com um equipamento eletrônico, que é o inversor de frequência. O que é o inversor de frequência? Ele vai controlar a frequência do motor, a velocidade em que o motor vai estar trabalhando aí no nosso pressurizador. Fazendo isso, ele garante que nosso equipamento forneça uma pressão constante na rede, tá? Independente das variações de vazão, tá? Por quê? Porque aumentou a vazão, daí ele vai aumentar a velocidade dali do nosso pressurizador para atender numa mesma pressão. Isso traz vários benefícios. Eu acho que o principal benefício é ter essa constante na pressão, tá? Porque daí, por exemplo, imagina, uma pessoa está tomando banho e daí ela está ali numa pressão, né? Utilizando o pressurizador numa pressão porque está aquela vazão. Daí, de repente, outros dois chuveiros entram em acionamento, né? Outras duas pessoas começam a tomar banho. O que que aconteceria? Por conta do aumento de vazão, essa pressão abaixaria. Com o inversor de frequência, não. Essa pressão manteria aí constante desde que a vazão seja atendida por ele. Quando que a gente usa, então, um pressurizador com inversor de frequências? Eu gosto de especificar para casas de alto padrão, tá? Que tem uma quantidade razoável aí de banheiros, e também para edifícios aí prediais que vai estar aí pressurizando mais do que um apartamento. Então é bem legal essa utilização. Vamos ver então algumas vantagens que a gente tem de estar utilizando o pressurizador com inversor de frequência. Aí o controle preciso de pressão, que a gente já comentou um pouco. O inversor de frequência permite ajustar a velocidade do motor do pressurizador de forma precisa, o que garante uma pressão constante e estável na tubulação, mesmo que haja variação no consumo de água, pontos de água sendo utilizados ao mesmo tempo. Né? Também tem uma economia de energia. Por que uma economia de energia? Como ele controla a velocidade do motor, permite que o pressurizador opere com uma potência necessária em cada momento. Então não vai usar uma potência a mais do que precisa, se não tem necessidade de estar ali na velocidade máxima do motor. Resumindo então ali o custo com o gasto de energia que o pressurizador demanda. Né? A gente vai ter também a redução do desgaste mecânico, pelo mesmo motivo, né? Você não vai ter um desgaste maior do que o pressurizador precisa para aquele momento. Ele vai estar trabalhando na velocidade que ele vai precisar quando tiver menos pontos de utilização, aí ele vai ter um desgaste um pouco menor, né? Prolongando então a vida útil desse pressurizador, né? E reduzindo a necessidade de manutenção. Claro que as manutenções periódicas precisam acontecer, mas manutenções por causa de falha serão reduzidas, né? Funcionamento silencioso, o mesmo motivo, a gente reduz a velocidade do motor, também diminui o nível de ruído produzido pelo pressurizador, o que garante um funcionamento mais silencioso e confortável ali na residência, apesar do pressurizador, de uma forma geral, não ser um equipamento muito barulhento, mas a gente consegue trabalhar com uma velocidade menor, então a gente também consegue diminuir esse volume de ruído. Beleza, pessoal? Então esse foi um vídeo para a gente falar do pressurizador com inversor de frequência. Só queria fazer uma observação. Sim, é bem mais caro do que um pressurizador tradicional, mas se o cliente já está aí investindo numa casa de alto padrão, ele também merece aí um equipamento de alto padrão. Dá para ser conversado, negociado e especificado para um melhor projeto aí para o seu cliente final.